Falávamos há pouco sobre os voos que saíram do Brasil com destino a países do Oriente Médio que agora retornam ao país. Temos o professor Marcos Vinícius de Freitas, que está a bordo de um desses aviões que foi desviado após os ataques. Professor, conversando ao vivo aqui com a gente, o voo que tinha como destino Catar, né, professor? Qual foi a orientação para vocês que estão aí a bordo dessa aeronave? Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Então, o que aconteceu foi o seguinte: no meio do voo, o comandante anunciou de que estaríamos fazendo o retorno a São Paulo, e aí começou a pipocar na própria Reuters e nas agências internacionais que os Estados Unidos, junto com Israel, haviam tomado essas medidas no sentido de iniciar a guerra. E imediatamente o Catar fechou o espaço aéreo, como a gente sabe, e em razão disso o avião teve aí, por uma medida até muito sábia da linha aérea, retornou a São Paulo, que é a base onde a maior parte das pessoas estava, porque poderia parar ali em algum país africano, ou até foi uma preocupação, porque se tivesse chegado já ao Catar, você teria o problema de não saber quanto tempo seria necessário ficar no país pelo fato de o espaço aéreo ter sido fechado. Professor, e aí eu lhe questiono, qual foi a reação daqueles que estão a bordo dessa aeronave, os passageiros, no momento em que veio essa informação? O que o senhor captou aí de reações? O que eu notei é que foi assim no meio da madrugada, então muita gente estava dormindo e acordou olhando para o mapa, sabe aqueles mapas de voo que vai mostrando para você onde é que você está, e de repente o avião começou a fazer uma curva, trocou, né, o anúncio que dizia Guarulhos-Doha e passou a dizer Guarulhos-Guarulhos e dizendo o número de horas. Então, aí, à medida que as pessoas foram se dando conta, a reação é normal. Muita gente que tem aqui, por exemplo, eu estou com uma moça do meu lado que está indo estudar na Universidade de Pequim e tem que criar toda aquela situação de comunicar e ver. A grande preocupação é como vai ser administrado essa situação em São Paulo e como as pessoas serão realocadas. Então, porque todo mundo tem compromisso, veja, eu tenho aula na semana que vem, então a gente fica preocupado porque vem justamente a forma como serão realocados os indivíduos nos voos. Agora, considerando que o Oriente Médio é uma base importante para os voos que vão para a Ásia, China, Japão, Coreia, como é que vai ser este tipo de situação e por quanto tempo o espaço aéreo daquela região ficará fechado? Então, é uma preocupação e muita gente que estava planejando férias, inclusive conversei aqui com um casal e eles estavam dizendo que estavam frustrados, né? Porque estavam planejando ali algumas viagens pela Ásia e não sabem quanto tempo poderão ficar em São Paulo e o custo que isso vai ter. Conversou com vários passageiros aí. O senhor chegou a colher algum comentário de quem vive no Catar, de quem vive no Oriente Médio, a aflição e a tensão que nesse momento tomam conta dessa região do mundo? Eles já vinham, eu conversei com uma pessoa aqui, e ele me disse que eles já vinham nessa expectativa de que algo poderia acontecer. Afinal, não é, ninguém faz uma mobilização militar daquele tamanho, como o presidente Trump estava fazendo, sem tomar algum tipo de ação. Então, eles já esperavam por isso. Agora, sabem que no caso do Catar, eles são mais afetados porque tem uma grande quantidade de bases militares e foram o país que sofreu a retaliação do Irã no último conflito. Então, o que nós vimos é que eles estavam esperando que isso acontecesse, mas não acreditavam que fosse acontecer justamente no dia que estava todo mundo no voo, né? Você sempre espera que isso aconteça, mas não quando vai acontecer com você especialmente, né? Agora, onde o avião onde o senhor está volta para São Paulo, foi de onde o voo teve origem, devido a esses ataques no Oriente Médio. Professor, vocês já tinham embarcado há quantas horas depois, até esse anúncio de que de fato voltariam ao Brasil? Então, nós estávamos mais ou menos a umas 6 horas, 7 horas de voo, já acho que quase chegando em 8 horas, quando fez o retorno, foi anunciado pelo comandante. Muita gente não entendeu o que estava acontecendo, e aí aconteceu justamente aquilo que a gente esperava.
uma ação militar dos Estados Unidos, como parte da estratégia que vinha sendo implementada já pelo governo americano há alguns dias, e aí veio o retorno e o serviço de bordo continuou e os comissários estão respondendo as perguntas com relação àquilo que pode acontecer e como vai ser, mas ainda é muito incerto porque isso depende muito do trabalho, né, do pessoal em São Paulo e como vai realocar todos esses passageiros. O avião estava cheio, e a grande preocupação justamente é como vai ser feito esse tipo de situação, justamente por causa dos hubs, né? Carol, que você nunca imagina também o quanto que as linhas aéreas têm de espaços liberados para a colocação desses passageiros. E a preocupação que fica, professor, de acordo com fontes americanas ouvidas pela CNN, a intenção da Casa Branca nesse momento é trabalhar com dias de ataques, tendo em vista, inclusive, todo o poderio militar que foi deslocado para essa região, para o Oriente Médio, professor. Por conta disso, dessa extensão dos ataques, desse período prolongado do que estamos acompanhando, as reações que o senhor consegue colher nesse momento por aí, quais são? Veja, existe a frustração, que é normal, não é, Carol? Nesse processo todo, porque muita gente planejava, né, tem compromissos profissionais, tem compromissos de férias, pessoais, uma série de coisas. Mas, ao final das contas, Carol, também é um alívio que isso tenha acontecido no meio do trajeto. Porque, imagine só, se nós tivéssemos chegado no Catar e o espaço aéreo de lá tivesse sido fechado, vai saber por quantos dias. Na última vez foram por 12 dias ou um pouco mais. Isso teria aí um impacto enorme, porque as linhas aéreas, no geral, não vão assumir esse tipo de compromisso, porque é um fator imprevisível. Então, é uma grande preocupação e, com a graça, né, dos céus, a gente pode dizer que o retorno a São Paulo, principalmente para os brasileiros que têm aqui, que têm em São Paulo a sua residência, é uma situação mais tranquila. Agora, para os estrangeiros que estão no voo, também vai ser um incômodo, porque eles vão ter de encontrar alguma forma de se manter em São Paulo ou de ver como a linha aérea vai ajustar para que as pessoas possam ter aí alguma tranquilidade nesse processo. Agora, é difícil, não é? Mas para os brasileiros, para quem mora em São Paulo, este retorno é pelo menos uma coisa boa, porque seria, de outra maneira, muito mais complicada a situação. Professor Marcos Vinícius Freitas, que o senhor retorne em segurança aqui ao Brasil. A gente, claro, está acompanhando tudo isso em Breaking News aqui na CNN. Obrigada por conversar conosco. Um bom retorno. Eu que agradeço pela oportunidade.